Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Livro de Êxodo é bem fácil, é o segundo livro da sua Bíblia. A Bíblia fala sobre o livramento e a proteção que Deus deu a Moisés. O livramento que Deus deu a ele e a família dele através da sua mãe chamada Joquebede. Capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 2, versos 1. Diz o seguinte: E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e o pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que haveria de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeava pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. Aqui basta para nós. Bem, naqueles dias, a Bíblia diz que fazia mais ou menos de 13 a 15 anos que o José havia falecido. José foi um dos filhos de Jacó, foi para o Egito, dirigido por Deus, no ano de fartura, recolheu 7 anos alimento que não cabia mais, mandou fazer celeiros e mais celeiros para guardar tanta comida, pois viria 7 anos de fome. Nos 7 anos de fome, ao invés dele passar por crise, por luta, ele crescia ainda mais. Esse é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Você pode estar em dificuldade, em aperto, em crise, mas se colocar a vida diante de Deus, no dia da adversidade, você ainda continuará crescendo. Bem, o José continuou, e ele reinou, prosperou, trouxe Jacó. Israel cresceu na terra do Egito, mas um dia o José morreu. Como um dia o processo de toda a terra. Um dia eu vou, um dia você vai, um dia é o ciclo natural da vida. E quando José morreu, a Bíblia diz que levantou-se um outro faraó. Faraó era o título dado ao rei do Egito. Como hoje, a pessoa que comanda o país, nós chamamos de presidente. Levantou-se um outro faraó que não conhecia José, que não sabia quem era José, que não viu a bondade que o José fez e que através de José, por causa de José, o Egito foi salvo. Bem, e ele se levantou e começou a reparar: peraí, tem mais hebreus do que egípcios. Ele começou a perceber que o povo hebreu, o povo de Deus, estava dominando tudo. Estavam crescendo em número, estavam se multiplicando em filhos, estavam crescendo em posses, em propriedades, em conquistas, em vitórias. Ele diz: espera aí, o reino, a terra, pertence ao povo do Egito. E esse povo vem de fora e está vencendo mais do que a gente? Não. E ele então deu uma louca lá, e ele constituiu uma lei que todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Chamou as parteiras e disse: olha, o negócio é o seguinte, quando as hebreias forem dar à luz a filhos, na hora de nascer vocês vão olhar, se for menina, deixa nascer. Se for menino, faz de conta que o cordão umbilical matou, enforque, mate, faz alguma coisa, mas não deixa essa criança vingar. 2 parteiras, a Bíblia diz que elas respeitavam a Deus. Na hora do parto, na hora do nascimento, muitas iam lá e matar, mas essas 2 respeitavam a Deus, disseram: não, eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu fico imaginando a maldade que algumas já fizeram e que outras, infelizmente, por não respeitar a Deus, ainda farão na vida.
Ah, mas é que eu não queria aquela criança. Aquela criança poderia ser uma bênção para esse mundo, uma bênção para essa sociedade. Aí a pessoa diz, ah, mas foi uma gravidez indesejável. Coloque no seu coração, quem tem poder de dar a vida ou de tirar a vida é Deus. Se Deus lhe deu essa capacidade de dar luz a filhos, cuidado com o desejo que você tem. Eu estou falando bem por alto aqui, mas Deus está falando a alguém que um dia desejou ou hoje está desejando tirar aquela criança que nem veio ao mundo ainda. Coloque no seu coração, ninguém sabe o futuro daquela criança. Imagine se as parteiras tivessem matado Moisés. O que seria do futuro do povo de Deus? Deus tinha um plano através de Moisés. Deus tem um plano através de você. E diz a Bíblia que aquelas parteiras tiveram coragem de desobedecer a ordem do rei para obedecer à voz de Deus. Eu lhe pergunto, se fosse você teria essa coragem? Se coloque no lugar das parteiras agora. Se você fosse as parteiras hoje, para você imaginar, o que você faria? Não, pastor, eu não mataria as crianças, mas aí você estaria desobedecendo a voz do rei. Se o rei visse, descobrisse, você seria morta. Você perderia a vida. Você seria morto. O que você faria? Pastor, alguém diria, já que é ordem, eu mataria a criança. Outros diriam, pastor, eu deixaria viver. Pense nisso um pouquinho. O que é que você tem feito? Você tem o poder de decidir entre dar a vida ou tirar a vida. Você tem o poder de decidir entre obedecer a Deus ou obedecer os homens. A quem você tem obedecido? A quem você tem escutado? A quem você tem seguido? Quem tem sido a direção da sua vida? Eu falei no decorrer da semana, na quarta-feira, Salmos 27:1, a Bíblia diz, o Senhor é a minha luz. Quando Deus é a luz, quando você segue a direção de Deus, você não tropeça. Jesus disse, se alguém andar de dia, não vai tropeçar. Se você tropeça, é porque você está andando sem a direção de Deus. E quantas pessoas já tomaram uma decisão, fizeram um negócio, fizeram um acordo, fecharam um contrato, disseram sim a alguém, sem a direção de Deus, e lá na frente descobriu que o príncipe era sapo, que aquele negócio era furada, que aquele empreendimento você teria prejuízo, que aquele carro viveria mais na oficina do que na tua garagem, e você diz, pastor, eu fiz negócio errado, porque você fez sem a direção de Deus. Toda decisão sem a direção de Deus vai dar errado. Você vai tropeçar e vai cair. Então a Joquebede, que foi a mãe de Moisés, ela pega aquela criança, primeiro as parteiras, tiveram a coragem de decidir, decida aqui hoje. Atos 5:29, um dia chegaram para o Pedro e disseram, Pedro, pare de falar no nome de Jesus. Pare de crer nesse Deus. Pedro respondeu em Atos 5:29, decidam vocês. A quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? Ele disse, eu vou obedecer a Deus. Quantas vezes você se submete à vontade de alguém e desobedece à vontade de Deus? Você deixa de buscar Deus, você deixa de crer em Deus, você deixa de lutar com Deus, você deixa de fazer aquilo que depende de você e você não ouve a Deus. Sem a luz, sem a direção de Deus, você vai tropeçar e vai cair. Essas parteiras tiveram a coragem. Elas disseram, não vamos matar. E os filhos continuaram crescendo. O faraó olhou aquilo e disse, tem alguma coisa errada. Deve ter chamado a atenção das parteiras, vocês me desobedeceram. Mas não tinha prova, não tinha como puni-las. Ele então lançou um segundo decreto. Chamou os seus soldados e disse, entre nas casas, arrombe as portas. Imagine você a cena, que eles agora entram nas casas, chegam lá, não foi lá, bom dia, dona Maria, a senhora tem filho em casa? Não, deve ter sido uma coisa violenta. Chegou lá, metia o pé na porta, arrebentava a porta e entrava. Via que tinha menino, criança recém-nascida, pegava a criança e jogava no rio Nilo. Não era para aprender a nadar, viu pessoal? Não era para sair nadando, era para matar. O rio Nilo era um rio muito perigoso, tem a fama até hoje de ser um rio cheio de cobras, de crocodilo, de jacaré, um monte de animais. Imagine você que pegava as crianças e jogava no rio Nilo a fim de que matasse aquelas crianças, que aquelas crianças morressem. E foi entrando, toda a casa elas iam entrando e pegava a criança, jogava lá.
Segundo recado para você: encontrou-se Joquebede, uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que, ao invés de confiar, de acreditar ou temer a voz do homem, ela preferiu temer a voz de Deus. Eu volto aqui para concluir. Vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 23. O que nós estamos aprendendo na mensagem principal de hoje? Para Deus proteger a tua família, primeiro, tema mais a Deus. Respeite mais a Deus do que a homens. Você deve respeitar as autoridades. Você deve respeitar as pessoas. Mas se tiver que escolher entre respeitar o homem e respeitar a Deus, respeite a Deus. Se você temer a Deus no dia da adversidade, Deus vai te guardar. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versos 23. A Bíblia fala de Joquebede, uma mulher de fé, que diz assim: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Dá uma pausa aí. Sua mãe chamava-se Joquebede, seu pai chamava-se Amram. Bem, os pais tiveram a coragem. E por que a coragem? Porque eles estavam resistindo à ordem do homem. Eles estavam lutando contra a ordem de Faraó. Quantas vezes na sua vida você precisa ser uma pessoa de fé? O decreto de Faraó, o decreto de Satanás é que na sua casa vai ter briga, que na tua casa não vai ter paz, que na tua casa vai ter vícios, e você, sendo um homem de fé, uma mulher de fé, você entra em batalha espiritual. Jesus, na minha casa vai ter paz. Jesus, na minha casa meus filhos vão se converter. Jesus, o fulano de tal vai largar o vício, o outro vai ser curado, o outro vai quebrantar o coração duro e vai ter Jesus na vida dele. Você então se torna uma pessoa de fé. Os pais esconderam por 3 meses. Você deve ocultar isso no seu coração. Você deve colocar isso no seu coração. Minha família pertence a Deus. Minha família é do Senhor Jesus. Minha família será mudada. Minha família será transformada. Isso deve estar no seu coração como um sonho. Se eu perguntasse para você agora, qual é o teu sonho? E você me respondesse, como diz a expressão, na lata, na hora, eu diria: esse sabe o que quer. Mas se eu lhe perguntar qual é o teu sonho, você disser sonho, peraí pastor, deixa eu pensar, meu sonho, não, você não tem sonho. A pessoa que sabe o que quer, ela não pensa para falar. Quando alguém lhe pergunta, que cor que você gosta? Tal. O que você quer? Isso. Quanto custa? Tanto. Onde que é? Tal lugar. Mas se você é daquele que diz, não, o que eu quero? Pensando bem, peraí pastor, você não sabe o que você quer de Deus. Isso se chama sonho. Então a Joquebede, Amram, que era o nome do pai de Moisés, eles guardaram aquilo durante 3 meses. Você tem que guardar no seu coração. Jesus, eu não vou abrir mão, minha família é do Senhor. E quando um dia você tiver a oportunidade de orar, Jesus, a minha família é do Senhor. Se alguém lhe perguntar, minha família é do Senhor, porque aquilo é um sonho. Você enxerga aquilo, você fala aquilo, você vive aquilo, porque aquilo é um sonho para você. E quando você tem um sonho, é mais ou menos como a mulher quando tem desejo, a mulher grávida que tem desejo. Ela olha para aquilo, não importa se é difícil, se é época, se é absurdo, ela quer. Ela deseja aquilo. Não importa se chupar tijolo é uma coisa absurda para 99% dos racionais, mas ela quer chupar tijolo. Não importa se ela quer manga numa época que só tem jabuticaba, ela quer a manga. Quer dizer, isso se chama desejo. E no mundo espiritual é isso que Deus espera de nós, de você. Ela então guardou o garoto por 3 meses. E por que 3 meses? Porque não dava mais. Como toda criança chorava, tinha necessidade e etc. Não dava mais para esconder. E se os soldados ouvissem barulho de choro, entraria na casa, mataria a criança, os pais resistiriam e matariam os pais. Ela então disse, eu vou ter que lançar no rio. Ela pegou então a criança e colocou no rio. Mas deixa eu ler mais aqui, ó. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso. Aí lê aí para mim. E não temer o mandamento do rei. Quem sabe o mandamento de Satanás para a sua casa é de que a tua família vai mal. Quem sabe o mandamento do diabo é que a crise vai piorar.
Quem sabe você tem dado ouvido a tantos mandamentos, a tantas palavras, a tantas coisas que o inimigo tem criado e colocado na tua vida. Desperte aqui hoje. O mandamento do rei, ela não temeu. A ordem real, ela não teve medo, ela creu, ela acreditou que Deus seria com ela, que Deus a ajudaria, que Deus a socorreria, que Deus mudaria a vida dela, a história dela, o ajudaria, mudaria a história. É o que Deus está falando para a gente. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar o teu quadro, Deus pode lhe abençoar, Deus pode ser contigo. Porém, primeira coisa, não tenha medo. Se é para obedecer a homens, entre obedecer a homens e a Deus, obedeça a Deus. Segundo, não tema. E se você não temer, olha o que diz os Salmos 56. Salmos 56. Salmos capítulo 56. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 3. Salmos 56, versículo 3. Diz assim, irmãos: a Joquebede não temeu o faraó, as parteiras não temeu o faraó. Você não deve temer as ameaças dessa vida. Coloque no seu coração, existe um Deus que acampa ao teu lado. A Bíblia diz que Ele acampa ao redor de quem os teme e os livra de todo mal. Quando criança é normal você ouvir pais dizerem aos filhos: olha, o anjo da guarda vai te guardar, vai te proteger. Esse anjo da guarda te acompanha por toda a sua vida. Mas acompanha quem? Aqueles que temem a Deus. Deus vai te livrar de todo mal. Olha o que diz aqui, 56, versículo 3. Disse aqui o salmista, olha o que o Davi fala para nós, pessoal. No dia em que eu temer, tema a Deus, respeite a Deus. Hei do quê? Hei de confiar em ti. Quando você temer a Deus, você vai confiar em Deus. Se você está temendo o faraó, se você está temendo o vício, a crise, a perseguição, a ameaça, porque não há temor de Deus no seu coração. Se houver temor de Deus no seu coração, você não vai ter medo daquilo que os olhos te mostram. Você vai simplesmente confiar em Deus. Minha família pertence a Deus. Meus sonhos vão se realizar. No dia em que eu temer, disse o salmista Davi, hei de confiar em Deus. Sem mudar a Bíblia, inverta a ordem. Se eu não estou confiando em Deus, se eu não estou em paz porque não estou confiando, porque no meu coração não há temor de Deus. Se houver o temor de Deus, venha o que vier, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, você estará confiando no Senhor. Assim fez Joquebede, o pai de Moisés, assim fez as parteiras, assim deve fazer você. Chegou um dia em que diz a Bíblia que a Joquebede pega a criança e colocou num cesto e colocou no rio Nilo. Mas espera aí, pastor, por que ela fez isso? Ela preferiu, preste atenção nisso, perder o filho para Deus, porque o futuro só Deus sabia, se o filho ia viver ou morrer, do que perder para Faraó. Coloque no seu coração, se é para perder, perca para Deus. Prefira perder o seu filho para Deus do que perder para o mundo. Abre um parênteses aqui que eu estou terminando a mensagem. De vez em quando eu fico muito triste quando eu ouço alguns pais. Tem pais que dizem: pastor, eu não deixo o meu filho no culto jovem, porque o culto jovem acaba 8, 9 horas da noite. Mas se o teu filho fosse para uma balada, 9 horas da noite ele estaria saindo de casa. Mas tem gente que prefere impedir o filho de vir para o culto jovem do que impedir o filho de ir para uma balada. Coloque isso no seu coração. Perca o seu filho para Deus, mas não perca para o mundo. Deixe o seu filho se envolver com Deus. Leve a sua família a se envolver com Deus. Isso aqui é muito sério, pessoal. Tem gente que, se é para trazer o filho para a igreja, mas já veio ontem, tem que voltar hoje. De vez em quando eu falo com os pastores, eu digo: fala para a juventude vir para a igreja domingo, passar o domingo na igreja. E os pastores me dizem: pastor, alguns pais, eles dizem que já vieram sábado, não dá para voltar domingo. Você prefere que seu filho vá para onde? Se eles não vão estar na igreja, eles vão estar onde? Se eles não vão estar na presença de Deus, eles vão estar onde? Com uma má companhia? Na frente de uma televisão que hoje, infelizmente, não tem nada saudável para assistir? Aonde você vai levar? A mãe de Moisés entendeu: se é para perder o meu filho, eu vou perder para Deus.
para Deus você nunca perde. Mas coloque no seu coração, se eu tiver que entregar minha família, eu vou entregar para Deus. Não deixe a sua família se perder. Lute por ele, lute por ela. Proponha no seu coração, eu vou fazer mais. Eu vou fazer a diferença, eu vou lutar pela minha casa. Coloque hoje a sua família diante de Deus e Deus vai te guardar em nome de Jesus. Amém, gente? Daqui uns 3, 5 minutinhos, você vai entrar com a sua família aqui nessa fornalha, simbolizando o livramento de Deus. A Joquebede preferiu colocar a criança no rio, perder para Deus, do que entregar a Faraó. Propõe no seu coração, o Faraó dos nossos dias, Satanás, não pode tocar naquilo que é seu. Coloque a sua família diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E você vai ver que Deus cuidará de ti. Como ele disse em Salmos 37, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo vai fazer para você em nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado. O recado foi dado, a palavra foi ministrada. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha ajudar esta pessoa que hoje ouviu a tua voz e compreendeu o teu recado. Às vezes, ó Deus, tememos o mandato, o mandamento do rei. Tememos, ó Deus, a vida, mas não respeitamos a Deus. Porque o salmista diz, no dia em que eu temer a Deus, hei de confiar. E é isso que faremos agora, Pai. Vamos orar por um grande livramento, pela proteção do Senhor na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga assim seja. Obrigado, Deus. E amém. Até